Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, paz seja convosco. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Evangélica Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, segunda paralela Garagem São Francisco, é o nosso ponto de referência, né? Você passou o trevo da BR-040, você entrou à primeira esquerda, você vai mão única, né? Depois passa um trevo, a primeira esquerda, a segunda esquerda, você sobe, nós estamos ali hoje, graças a Deus, hoje, né? Para nós estarmos no DBQ, Departamento de Estudo Bíblico Quadrangular. É o tempo onde nós nos debruçamos na palavra de Deus para poder aprender a palavra do Senhor. Então você é o nosso convidado hoje, terça-feira, vai estar conosco hoje, terça-feira, 7h30 da noite, sala de adultos, né? Sala de jovens e adolescentes, sala dos novos convertidos e o departamento de criança e infantil, ali para instruir, né, a criança no caminho que ela deve andar, para que quando crescer, como diz o livro de Provérbios, não se desvie dele, né? Então está aí o nosso departamento de ensino, nós estamos estudando uma matéria muito boa, a revista Roxa, a lição que mostra e fala sobre a igreja, sobre a Bíblia Sagrada, né? Bibliologia, conhecer a palavra, conhecer os segredos da palavra. O tema central, que é salvação, o personagem central, que é Jesus Cristo, tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Amanhã, 3 horas da tarde, nós temos a Tarde da Bênção, com o quarto elo da campanha Jesus no Meu Lar. À noite nós temos um encontro muito bacana com o departamento Uniora, Unidos em Oração, né? Uniora, unidos em oração, unidos em intercessão, intercedendo pelas famílias, intercedendo pelo Brasil, pelo mundo, intercedendo pelas almas, intercedendo pela igreja. Enfim, é um tempo muito precioso, que você é o nosso convidado a estar lá, 7h30, tá bom? Sexta-feira, o nosso quinto elo, sábado, Mocidade de Souza, e domingo, 3 horários, domingo de manhã, 8 horas, depois 9h30, depois 6h30 da tarde. E nesse domingo, dia 11, aliás, dia 19, desculpe, domingo agora 19, temos um batismo nas águas lá no sítio, onde nós vamos descer algumas pessoas nas águas, e vai ser um tempo muito precioso no nome de Jesus. Vai ser algo muito maravilhoso no nome de Jesus, né? Fazer com que essas pessoas comecem, deem início à sua jornada, à sua vida cristã. E para nós é um dia muito precioso, é um dia muito precioso. E nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus, por nós, né, iniciarmos as pessoas, vamos dizer assim, na vida cristã, tá bom? Daí a nossa campanha, e todo dia, 6 horas da tarde, até domingo, dia 19, nós temos a campanha de oração. Essa semana começou com o pastor Exídio, domingo, né? Hoje, segunda, terceiro dia, cada dia, 6 horas da tarde, é um tempo de nós estarmos orando e pedindo a Deus para poder estar nos abençoando, no nome santo de Jesus, tá bom? Maravilha, então estamos aí, graças a Deus, programa Encontro com a Palavra. Estamos numa série chamada Sabedoria, e hoje, olha, eu quero compartilhar algo com você muito precioso, olha só, muito precioso, para as pessoas que têm os seus filhos na idade já de pré-adolescência, né? Aquela faixa de 14, 15, já entrando na adolescência. Eu tenho certeza que vai ser algo muito precioso, muito bacana, aquilo que nós vamos compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus, usando o livro de Provérbios. Nós estamos falando sobre sabedoria, então nós temos que ter acesso, e nós temos que estar manuseando, usando o livro de Provérbios, né? Que é o livro da sabedoria, o livro que Salomão, mais outros 2 escritores criaram, foram inspirados, movidos pelo Espírito Santo, para poder deixar alguns ensinamentos, né? Fazendo distinção entre o sábio e o tolo, e mostrando e trazendo para nós ensinamentos importantes
para a nossa vida cristã e vai ser algo muito bacana. Nós vamos ler um versículo hoje. Hoje nós vamos fazer a leitura de um versículo, né, para começarmos. Semana passada nós falamos algo muito precioso. Agora nós vamos falar sobre o versículo número, Provérbios capítulo 1, do versículo 18, do 8 ao 19, né? Que fala: fuja das más companhias. Olha que tema, olha que tema bacana, olha que tema precioso, olha que como é que chama atenção esse tema. Fuja das más companhias. Provérbios capítulo 1, do 1 ao 19 diz assim, do 8 ao 19. Ouça, meu filho, as instruções do seu pai, e não despreze o caminho da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Filho, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem: venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos dividir-nos armando emboscadas contra quem nada suspeita, vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova, acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se, olha só que coisa interessante, olha, junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, então estão sempre prontos para derramar o sangue. Assim como é inútil entender a rede se as aves, como é inútil estender a rede se as aves observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procedem, se destrói. Quem assim procede, se destrói. Olha que coisa interessante, que coisa poderosa. Uma baita orientação para os filhos, né? Então ele já trata no início dos conselhos, quando o pai começa a aconselhar o filho, a orientar o filho, o pai está ali passando informações da vida para o filho. Olha que coisa interessante, né? Então Salomão está dizendo de uma ação progressiva, começando com uma desobediência em casa. Então ele traz esse ensinamento, mas essa questão de sair, de se ir até esses caminhos maus, ele começa a trazer uma abordagem no lugar, num ponto de desobediência, que é o lar, que começa ali a querer sair. Então, prossegue para uma escolha insensata de amigos e passa por uma vida de impiedade, então culmina, né, terminando com a morte. Então o Salomão ele começa a orientar os seus, né, dá uma palavra de orientação, né, usando usando a figura paterna, né? Vamos ampliar um pouco a orientação de Salomão. É uma orientação para todos nós, né? Independente da idade, independente de tudo, é uma grande orientação para nós, mas ele usa essa figura, essa dinâmica familiar, essa ilustração paterna para nos instruir, para nos mostrar, primeiro, como filhos a não ir a esses caminhos e como instrutores de pai, não deixar que os filhos entrem para esses caminhos. Então a gente vê uma dinâmica voltada para o contexto familiar. Tenho algo muito bacana para falar para você hoje. Vai ser muito legal o que eu tenho para mostrar para você hoje sobre esse senso de sair, de pertencer, um negócio bem bacana, desse impulso dos jovens. Olha que coisa interessante, desses nossos impulsos que a vida nos traz, né? De querer fazer parte, de estar num grupo, enfim. Então,
essa orientação, ela tem essa dinâmica de lar, dinâmica de família, mas ela é muito abrangente, ela é envolvente, ou seja, ela trabalha, ela é uma orientação para todas as partes, né? Aonde tem alguém que precisa ser instruído, aonde tem alguém com a capacidade para instruir. Então essa palavra ela envolve não só a questão aqui familiar, como tem a dinâmica da família aparecendo aqui, mas serve para todo toda a nossa estrutura. Então, perceba que o quanto é importante o assunto sobre a sabedoria e sobre as amizades, que ele começa no início dos seus conselhos, ou seja, quando ele está iniciando, ele já começa a apresentar essas instruções, esses ensinamentos, essas chamadas de atenção. Olha, tome atenção, olha, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com aquilo que você está propondo aí. Olha, tome muito cuidado com isso, toma muito cuidado com essas atitudes, tome muito cuidado, né, para você não ser enganado, porque isso vai trazer morte, destruição, é uma armadilha para si próprio. Não, é um grande leque de emoções nessas simples palavras, nessas simples palavras. Meu filho. Então isso é regado de muita emoção. Ou seja, porque o pai deseja o bem para o filho. Por isso que nós falamos, existe essa dinâmica da família, mas ela é abrangente. Quem não quer o bem para o funcionário, quem não quer o bem para o amigo, quem não quer o bem só para o filho, quem não quer o bem, por exemplo, para a ovelha. Então, existe essa dinâmica da família, mas ela é bem ampla. Então, porque tem uma palavra, meu Deus do céu, eu estou meio agitado hoje, né? Toda hora batendo esse negócio aqui. Então, tem uma palavra já, meu filho. Então, quer dizer, olha como é que vem, né, regada de amor, de ambição, de alegria, de orgulho por parte dos pais. Por que ambição? O pai tem uma ambição em relação ao filho. E quer que o filho fique bem. Tem pais que indicam a faculdade para o filho, tem pai que indica o trabalho para o filho. Às vezes o filho faz uma faculdade, faz um trabalho, desenvolve uma vida profissional, às vezes por conta da ambição do pai, que queria que o filho fosse, né, formado e tudo mais. Olha que coisa interessante. Então demonstra o anseio dos pais em que o filho desfrute uma vida boa, agradável e traga honra para aquele lar. Olha que coisa interessante. Por isso que a gente vê o quanto que Satanás bate pesado em cima de uma casa, bate pesado em cima de um lar, bate pesado em cima de uma família, porque ele vai quebrando esses princípios e esses valores, né? Até ontem eu estava numa reunião e falei que existe, eu prezo ainda, nós prezamos, né, e devemos prezar por alguns valores, por alguns princípios, né? A gente precisa estar aí de alguns princípios que não são valorizados mais, não se dão mais atenção, e nós devemos preservar esses princípios, essas condutas. Então, eles desenvolveram, existem duas palavras que mostram, né, essa questão do pai desejar o bem para o filho. A beleza moral que está associada ao diadema, né? Como o texto fala, um diadema para você. Então, fala da beleza moral. E os colares, quando ele fala de colares, né, no texto, né, a gente usou a Nova Versão Internacional, na Almeida traz essas duas palavras. Então, um homem de sabedoria é um homem de honra. Então, ele apresenta, né, a beleza moral através do diadema e a honra através do colares. Então, se a beleza moral a beleza moral, ela é constituída de ensinos e princípios, leis, né? Então isso faz com que haja uma beleza moral. A beleza moral não está na aparência física, a beleza moral está na conduta, no procedimento. Olha que coisa interessante. A beleza moral, que é um diadema é visto, anunciado, né? Mostra-se o diadema, né? É uma pedra ou um estandarte. Então o diadema, que é a beleza moral, está nas atitudes, está nas ações, né? Que a gente começa a perceber, poxa, essa pessoa é uma pessoa de moral, uma pessoa, porque ela se comporta,
ela está ali se comportando de uma forma bacana, né? Que para ela se comportar, ela tem que ser instruída. Existem dentro dela ensinamentos que fazem ela reagir. Assim como a gasolina é o combustível do automóvel, assim como a energia que está aqui no nosso escritório, né? As lâmpadas, o computador, a máquina, o celular, existe algo movimentando isso, que é a energia. Se eu tirar o computador da tomada, tirar o celular da tomada, vai continuar, porque tem uma bateria dentro deles gerando energia. Então, aquilo que faz funcionar é porque existe uma energia empregada. Os princípios, as leis, que faz com que as pessoas sejam tenham moral, aquilo que, né, são leis que vão movimentando ela para fazer isso que é bom. Aí você começa a distinguir, por exemplo, se uma pessoa faz coisa boa, o que está dentro dela, leva ela a fazer coisas boas. Mas uma pessoa que faz coisas ruins, olha só que coisa terrível. As pessoas que fazem coisas ruins é porque tem alguma coisa dentro dela agindo para coisas ruins. Nosso Pai, coisa interessante, né? É na nossa natureza. Quando o carnal inclina-se para a carne, quando o espiritual se inclina para aquilo que é espiritual, e contamos com a ajuda do Espírito Santo, que o sangue de Jesus nos lave e nos purifique para nós alcançarmos essas boas atitudes. Fernando, o cristão pode ter más atitudes? Pode, né? Pode ser. Vamos ser amigáveis com esse cristão, né? Vamos ser amigos desse cristão que às vezes pisa na bola, às vezes uma brecha, às vezes uma inclinação, às vezes uma orientação, às vezes uma palavra ou uma motivação fez com que ele fizesse isso. Mas ele é assim não. Se ele estiver cheio do Espírito Santo, a inclinação dele será mais para o espiritual. E se ele comete alguma falha, porque alguma coisa atravessou o caminho dele. Ele não percebeu, acabou falhando, acabou deixando a natureza humana tomar conta, ou se colocou numa situação que foi inevitável, uma reação da carne, enfim. Por isso que às vezes acontece isso. O cristão cheio do Espírito Santo, ele vê esses tropeços, vê essas questões como um tropeço, gerado por situações, gerado por alguma coisa que ouviu e não vigiou, por uma brecha que abriu e não fechou, enfim. Vamos voltar para cá, a gente vai voltando para lá. Então a gente vê que o homem de sabedoria é um homem honrado, olha que coisa bacana. É um homem que possui honra. Versículo 10 diz assim: muitos são tentados a imitar. Olha só, no versículo 10, vai ser muito bacana. Eu queria que você tivesse muita paciência, porque vai ser rico esse negócio, vai ser muito rico. Essa série vai ser muito rica. Infelizmente, eu vou, por exemplo, quando eu terminar essa parte, eu já vou para o capítulo 2, porque há um resumo de todo o capítulo 1 dentro daquilo que nós vamos falar. Senão a gente vai ficar aqui o ano inteiro falando dessas coisas, né? E, enfim, vamos ver, deixa o Espírito Santo trabalhar, né? Vamos deixar o Espírito Santo mover segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Mas olha, no versículo 10, ele fala a seguinte coisa: muitos são tentados a imitar os ímpios por causa do sucesso aparente e alegria artificial. Então muitos são tentados, olha, isso sempre houve na história, sempre existiu, até no contexto bíblico. Nós vamos ler 2 salmos interessantes que falam sobre isso. Então, Fernando, é pecado eu me inclinar a desejar, a ver a vida do ímpio? Não, filho. Você só tem que se controlar, porque aí você dá vida ao pecado, o pecado gera morte, como diz o livro de Tiago. Você não pode impedir, meu pastor sempre falava isso, você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, não tem como. Você está andando na rua, lá no calçadão, e o passarinho pousou na sua cabeça, você não tem como impedir um passarinho, não tem uma placa na língua do passarinhês dizendo proibido pousar, não, ele vai pousar, ele pode pousar. O interessante é isso, ele pousar e você permitir que ele faça uma casa na sua cabeça, ou seja, constitua alguma coisa na sua cabeça. Então os pensamentos vêm,
Os pensamentos vêm. Às vezes você está olhando para um carro, para uma casa, para uma roupa. Um pensamento vai vir. O problema é eu não alimentar esses pensamentos. Esse é o problema, que aí gera morte, como diz o livro de Tiago, né? Vem o pensamento cria vida, depois cria a vida, cria a prática, e aí vem a morte. Infelizmente, às vezes, as pessoas não percebem, né? Não percebem e acabam se envolvendo. Então não tem como. A Bíblia Sagrada já fala sobre isso. Quer ver? Salmo 37, versículo 1 ao 5. Olha que coisa interessante. Não se aborreça, na linguagem da Nova Versão Internacional, é a que nós mais usamos, diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Olha, então Davi, esse salmo é de Davi, Davi já mostra o que pode acontecer. Essa tendência de tentarmos imitar o ímpio por causa do sucesso e por causa da alegria, que às vezes é artificial. É uma alegria, por favor, não querendo aqui, né? Mas é uma alegria, às vezes, movida pelo dinheiro, movida por uma bebida, movida por um prazer, ou pela compra do prazer. Nosso Deus! Tem uma novela maldita aí, né? Outro dia eu estava... a gente vê jornal hoje, né? Participa de jornal, vê jornal, principalmente o esporte, né? E aí passa os flashes, né? A internet também tem aquela página aí que mostra, né, o contexto do que está acontecendo. Então tem um trabalho maldito aí que fala que o cara paga uma menina para ter prazer. Então, quer dizer, as pessoas são tentadas a isso. Por isso que é um prazer, uma alegria artificial que é paga. Por isso que quando nós temos Jesus, a alegria é diferente. Você não precisa ter nada. Você está alegre. Você está alegre no pouco, você está alegre no muito. Você está alegre quando tem, você está alegre quando não tem. E não é uma alegria assim, louca, né? Não. Eu não tenho, eu não possuo, mas eu me alegro porque amanhã eu vou ter e amanhã eu vou possuir. Eu não estou alegre por causa daquele momento. Eu sei que eu estou alegre porque esse momento vai passar e a minha bênção vai chegar. Eita glória, hein? Se você se alegra com esse problema, você tem um problema, né? O braço está doendo, você está se alegrando. Estou sentindo dor, mas estou alegre. Não. Isso tem na clínica isso tem um nome, né? Mas você não está alegre porque você está sem dinheiro, ou tem nada. Não, você está alegre porque essa situação que você está vivendo, ela vai passar e a bênção vai chegar lá na frente para a glória do nome de Jesus. Aleluia, tá bom? Maravilha, né? Um entendimento bem legal. Então, Salmo 37, versículo 1 ao 5 diz: não se aborreça por causa dos homens maus que têm inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Eita glória, hein? Então aí, ó, dentro do versículo 10, uma grande orientação para essa inclinação que às vezes nós temos e devemos evitar, né? Para não termos consequências piores. Agora, o Salmo 73. O Salmo 73, eu vou do versículo 1 ao 17, conta a história de um levita chamado Asaf. Olha, então não é qualquer pessoa, é um homem chamado Asaf, ele era um levita, um homem que estava sempre no templo, diz assim a palavra de Deus. Olha, o Salmo 73, de 1 em diante, diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Olha, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Mostrando que é muito natural e muito nosso isso, né? De estarmos olhando, por isso que, é como meu pastor dizia, não podemos impedir um passarinho posar, mas posso impedir dele fazer uma casa na minha cabeça, ou seja, eu não posso impedir um pensamento, mas que vai constituir alguma coisa na minha mente. Aliás, eu não posso impedir esse pensamento,
mas eu posso impedir que esse pensamento venha constituir algo na minha cabeça. Depois que está constituído, vai me levar a uma ação, e essa ação vai me levar à morte. Entendeu esse negócio aí? Entendeu a dinâmica do princípio? Que bacana, né? Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Olha, então ele fala assim, que quase tropeçou e por pouco não escorregou. Olha o que ele fala, olha, é uma grande confissão, é um homem de Deus mesmo, né? Para confessar e deixar registrado essa confissão é um negócio violento, né? Pois tive inveja dos arrogantes. Nossa, quando vi a prosperidade destes ímpios, eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável, forte, estão livres de fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, rogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta contra eles, para eles, e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem, olha que coisa bacana, interessante. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre preocupados aumentando suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e levar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha, os pensamentos dele, por não serem sadios, estarem focados nisso, ele fala, olha, o dia inteiro sou afligido. Pensamentos afligidos. Não era alguém que estava afligindo ele mesmo estava se afligindo porque deixou esses pensamentos, essa visão, este olhar tomar conta da sua vida. E todas as manhãs sou castigado. Então ele levantava pensando na vida dos outros. Nosso Deus, o sangue de Jesus tem poder. Olha que coisa maravilhosa, que orientação tremenda. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Olha que coisa forte. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Então olha o processo que Asaf, ele se encontrou admirando, desejando, a ponto de que a sua alma, o seu espírito o afligisse, fizesse sofrer, levantava pensando nessas situações. Olha que coisa interessante, né? Levantava pensando nos outros, né? Em vez de pensar na sua vida e como ter uma vida abençoada, como superar, né, essa vida. Olha como que aonde os olhos dele estavam voltados. Como que ele conseguiu entender o processo da vida? Quando ele entrou na casa do Senhor, então compreendi o destino dos ímpios. Como que eu compreendi? Entrei no santuário de Deus, me foi revelado. Aí a gente encaixa nisso o Salmo 37. Confio no Senhor, Ele vai agir. Não coloque os olhos, né? Aliás, a bem da verdade, não coloque os olhos, evite, busque o Senhor, para você não colocar os olhos sobre aquilo que os ímpios estão fazendo. Então, no versículo 10 dos Salmos, né, do capítulo 1, Salomão, quando vai dando as instruções ao seu filho, né, quando Salomão traz essa palavra, essa dinâmica de instrução, ele fala sobre isso. Sobre esse momento que o jovem vai se sentir inclinado a observar e a ter e a fazer parte disso. Então Salomão está dizendo que é de uma ação progressiva, como nós falamos, começando dentro de casa. Então prossegue para uma escolha insensata de amigos por causa da vida de impiedade e então culmina com tudo isso a morte, como diz o livro de Tiago. Da vida ao pensamento, né? Da ação ao pensamento, e depois esse pensamento e essa ação leva à morte. Ele fala que morrerão
né, que estão cavando para si covas para si mesmo. Então perceba quanto é importante o assunto sobre a sabedoria, sobre as amizades, que ele começa bem no início dos seus conselhos, né? Ele começa o livro de Provérbios já abordando essa situação, de nós evitarmos, né, colocarmos os nossos olhos no Senhor, e evitarmos de fazermos e falarmos alguma coisa. Agora, preste muito bem atenção. É aí que nós vamos entrar, não sei se vai haver tempo. Já são 12h34, agora que eu quero entrar num contexto familiar. Olha que coisa interessante. Esse contexto, ele é usado, né? Ele coloca a família, esse contexto familiar, não só apenas para tratar da família, mas também para tratar como um todo. Então, ele está falando que é uma ação progressiva, começando com uma desobediência em casa, uma desobediência no trabalho, né? Quero ser mais que o patrão, quero ter o que ele tem, quero fazer o que ele tem, mas como nós lemos os textos aí, sem querer repetir, você já ouviu isso. Então começa essa inclinação nesses lugares aonde eu convivo, né? Então a gente começa a inclinar para essa escolha insensata de amigos, né? Por causa da vida que eles levam. Eu conheço histórias semelhantes. Aqui o Provérbios diz de pessoas, né? Conheço algumas histórias, infelizmente. Então você tem que perceber que, por exemplo, no versículo 11, depois que ele mostra essa inclinação, que ele dá uma orientação, né? Que ele fala a importância de se manter sábio, que o diadema e a coroa, que fala da moral e da sabedoria. Então, no momento escolhido, o momento escolhido é perfeito, porque o jovem alcançou uma idade que deseja pertencer, ser aceitos pelos seus semelhantes. Espera aí. Então, se esse jovem que está dentro de uma estrutura familiar, se ele não for tratado nos seus pensamentos, se ele não for tratado nos seus comportamentos, se não tiver uma ação paterna para poder, e digo paterna junto com a mãe, se não houver uma ação paterna, esses desejos, essas vontades não trabalhadas, ele vai buscar alguém que tenha ou que seja igual a ele, que vá alimentar essa inclinação. Ele está em processo de formação. Cada fase da nossa vida é um processo de ensino. Quando passamos da idade fálica, ou seja, até os 6 anos de idade aprendemos uma coisa, dos 7 até os 13, 14 aprendemos algo, depois vem a idade da adolescência, aprendemos algo, depois vem a idade de jovens, aprendemos algo, depois vem a idade adulta, aprendemos algo, depois vem a idade amadurecida, que aprendemos muito mais coisas, né? Outro dia eu estava com o pessoal almoçando, aí uma pessoa lá chegou e falou assim: a bagunça que eu fiz aqui, derramando as coisas no chão. Aí falou da filha dela, né? Falou assim: imagina a minha filha. Eu falei assim: mas você não tem problema porque você já está adulta. A sua filha não, ela ainda é adolescente, está cheio de coisinhas da cabeça de adolescentes, que não pode passar por isso, não pode passar por aquilo, que é pagar um mico ali, é uma vergonha lá, é aquela coisa toda. Então olha só, olha que coisa interessante. Então é uma idade em que nós devemos trabalhar bem, agirmos de uma forma paterna, de uma forma bem, usando a palavra de Deus, revelações e literaturas, algumas coisas que possam nos ensinar, porque vai chegar uma época que ele, o jovem, né, vai despertar o desejo de pertencer. Olha o que é o consumo do celular dentro de casa hoje. A mãe está num canto, o pai está no outro, e o filho, peraí, aonde eu pertenço nessa casa? Aonde eu faço parte nessa estrutura? Qual é a minha parte nessa estrutura? Talvez esses pensamentos que são discernidos para nós, é lógico que não está na cabeça dele, está nas ações. Nós temos o poder de discernir isso. Quem está de fora tem o poder de visualizar isso. Mas ele, com as suas ações, os seus anseios e os seus apegos, estão mostrando isso.
Então, por exemplo, o pai está extremamente no trabalho, a mãe está extremamente na sua função. Ele vai pensar, aonde eu estou pertencendo aqui? De que forma que eu estou pertencendo aqui? Aí ele começa a desenvolver, aí ele tem na internet a sua zona de conforto, de amizade. Aí o que acontece? Ele começa a buscar fora aqueles que vão alimentar, é aqueles que vão conviver com as mesmas coisas que ele. Aí a gente perde o controle. Então é muito importante a gente entender que a necessidade de pertencer, ou a necessidade de pertencimento, essa palavra veio através de um psicólogo norte-americano, que traz a definição, que acreditava que as pessoas são seres sociais. A Bíblia Sagrada já fala disso desde a criação do mundo, desde da criação dos homens, desde a criação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele já fala disso, que tem a necessidade de pertencer a um grupo, amar os outros e ser amados. Por isso que nós vivemos em comunidade, por isso que existe a necessidade de ter comunidade. Voltando para o ser igreja, por isso que a igreja deve ser um lugar acolhedor. Por isso que a igreja tem que gerar no coração das pessoas, por isso que o seu lar, a empresa, o seu lar, a igreja, vou falar dessas três estruturas que nós convivemos e vivemos, o trabalho, o lar, a igreja, ela tem que, essas estruturas têm que desenvolver a necessidade de pertencimento, da pessoa chegar e falar assim, eu pertenço a esse lugar, eu faço parte dessa história, eu contribuo para essa história. Nós deveríamos diminuir as injeções, né, brutas de motivação. O que é essas injeções brutas de motivação? Quer ver? Para gerar pertencimento. A gente motiva, quer ver como é que a gente faz? Ah, o filho está meio descompensado. Filho, olha, se você ficar firme, eu vou te dar um joguinho, eu vou pagar uma sala de cinema para você, eu vou aumentar a sua mesada, eu vou te dar um dinheiro, vou te dar uma calça, vou te dar o tênis. Então, isso é uma injeção de motivação. Aí ele fica bacana por um tempo, depois começa a fazer outra coisa. Quer ver na empresa a mesma coisa. A empresa, você fala para o funcionário, não, olha, eu vou aumentar o seu banco de horas, eu vou aumentar a sua hora extra, eu vou aumentar o seu salário, eu vou te dar mais EPIs, que é material de proteção individual, para você ter mais segurança no trabalho. Olha, não, eu vou aumentar lá no sindicato, eu vou trazer um tratamento médico, odontológico agora. Então, isso são injeções de motivação, mas depois que passa, a crise volta outra vez, de querer não trabalhar, enfim. A igreja, meu Deus do céu. A igreja, as pessoas sempre estão assim. O que vai me motivar? As pessoas precisam de injeções de motivação. Ah, uma campanha, tal. Não é por aí. É desenvolver uma maneira, de uma forma tranquila, de fazer com que essas pessoas tenham o senso de pertencer. Eu estou aqui porque eu estou pertencendo e fazendo a história. Estou integrado neste lugar. Eu estou convivendo com este lugar. Eu sou aqueles que proponho, aqueles que geram um ambiente saudável para a minha comunidade, para a minha casa, para o meu trabalho. É você criar esse senso. Ele afirmou ainda, esse Abraham Maslow, né, que é o psicólogo que criou, né, abrangeu essa ideia de pertencimento, que está no capítulo 11 de Provérbios, o qual nós estamos lendo, dessa fase do jovem ir para pertencer a algum lugar, porque ele não está se sentindo pertencendo àquela família ou àquela igreja. Olha só que coisa interessante. Meu Deus do céu, minha cabeça está assim, ó, de tanta coisa que está né, mexendo aqui, meu Deus do céu. Olha só que coisa, meu Deus do céu. Então, olha, a gente não precisa, né, de comprimidos de motivação, né? A gente precisa saber, eu pertenço e faço parte dessa história, comemorar juntos, né? Então, vamos, meu Deus do céu, vamos fazer o seguinte. Eu já passei no meu horário aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que você faça um favor para mim. Eu quero que só você me ajude.
Por favor, não quero aqui aumentar a audiência, nada disso. Eu não tenho problema com essas coisas. O meu problema, o meu desafio é ter as revelações necessárias para poder ajudar alguém. Esses são os nossos desafios. Ter uma vida com Deus, procurar ter uma vida com Deus, e o sangue de Jesus nos lave de todo mal. Procurar ter uma vida com Deus, né, através do sangue de Jesus, através do seu amor e perdão. E ter a revelação necessária para poder ajudar as pessoas. Só isso. Eu vou pular aqui, são 15, quase 15 para 1 agora. Eu quero que na quinta-feira, você me ajude. Chame alguém, manda um link, tá aí o link, tá aí, né? Você tem acesso ao link. Chame alguém, fale com alguém. Eu vou falar do livro de Provérbios, desse capítulo 11 que nós estamos falando, que é o senso de pertencimento, ser aceito por seus semelhantes. Eu quero falar sobre isso. Eu quero te dar ideias para você, em vez de dar comprimidos de motivação, você crie um ambiente na sua casa, na tua empresa, e você me ajude a criar na igreja um senso de pertencimento. Eu vou te dar algumas ideias, como você desenvolve isso na sua casa. De que maneira você deixa o seu jovem ali entender que ele é parte importante dessa estrutura chamada casa, chamada família. Olha, poxa vida, olha, meu Deus do céu. Convida alguém, vai, por favor, em nome de Jesus, né? É algo muito importante que nós vamos falar. Muito importante, muito importante. Eu vou parar por aqui. Tem um punhado de coisa para poder falar, mas eu vou parar por aqui. Eu quero que você, quinta-feira, não é pegadinha, não, é horário, que não adianta, né? Se eu passar desse horário, você vai acabar ter que se envolver com outras coisas e acaba perdendo. Quinta-feira, meio-dia, nós estamos outra vez voltando no capítulo 11 de Provérbios, e nós vamos falar sobre as estratégias, de em vez de dar, vamos dizer assim, em vez de dar em comprimidos de motivação, eu vou criar um senso de pertencimento à minha família. Eu vou agregar valores e ações para que o meu filho saiba que ele faz parte de uma estrutura, que ele... Nosso Deus! Eu queria que você... Eu vou chamar isso aos pastores, eu vou convidar os pastores para estar com a gente. Eu vou falar também desse senso da igreja. Tem um empresário, eu vou falar sobre esse empresário também. Vai ser muito bacana, muito bacana. Por isso que a gente fala que essa série, Sabedoria, vai ser muito legal. E vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, não vamos colocar tempo, não. Eu pego o material e falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vamos deixar o Espírito Santo fluir, glória a Deus, aleluia, mas eu tenho a certeza, para a glória e honra do nome dele, que nós vamos aprender muita coisa bacana em nome de Jesus, e esperamos com a graça e a misericórdia dele colocar em prática. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se você tem um negócio onde tem pessoas que trabalham para você, 2, 3, 4, não interessa quantas pessoas trabalham para você. Talvez você fale assim, eu vou te dar uma hora, eu vou te dar um dia, eu vou te dar isso para poder motivá-los. Eu vou te ensinar que o senso de pertencimento é mais poderoso do que pílulas de motivação. Que bacana, né? Nosso Pai. Vamos fazer isso? Então, quinta-feira, meio-dia, eu te aguardo, em nome de Jesus. Amanhã, o programa Liberdade e Vida, às 11h30 da noite, de 11h30 à meia-noite 15, 45 minutos. Terminamos quarta-feira e entramos na quinta-feira, com uma oração do impossível. Então, aguarde amanhã, 11h30 a meio-dia e meio, em nome de Jesus. 11h30 da noite, 11h30 da noite a meio-dia, à meia-noite, meio-dia, à meia-noite e 15. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, né, em nome de Jesus, por essas palavras de orientação. E principalmente fazer com que a gente não olhe para o ímpio, né, nem o seu sucesso, né, e nem a sua alegria, que são muito fragilizadas, né? São alicerces que eles colocam para isso, muito comprometedores e frágeis. Vamos fazer como Asaf, quase tropeçou, escorregou,
Nós vamos fazer como Asaf, vamos para o templo, para o templo, para o templo, e lá teremos a revelação daquilo que Deus tem para nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, te rendemos graças por esse momento. Pai, como que é bom perceber o fluir do teu Espírito Santo naquilo que o Senhor tem para nos mostrar, nos ensinar e nos capacitar. Como é bom, meu Pai, percebermos, ó Deus, o fluir do teu Espírito Santo, ó Deus, através da sua palavra. Essa palavra tão preciosa e maravilhosa. E nesse momento, meu Pai, eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a não termos essas inclinações, por mais tentados que nós sejamos, por mais, ó Deus, motivados que às vezes nós sejamos, mas não nos deixes de inclinar para aquilo que às vezes o ímpio tem, ou o Pai Santo, através do seu sucesso ou da alegria, que às vezes possui, mas através de alicerces fracos, né? Infelizmente, enfim, Pai, queremos que o Senhor nos ajude a olhar para Ti, a esperar por aquilo que o Senhor tem para nós, nos ajudar a aguardar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos ajude para a glória do Teu nome, nos auxilie para a glória do Teu nome. Ó Deus, não olharmos, ó Deus, para os perversos, mas olharmos, ó Deus, para os heróis da fé. Ó Deus, para olharmos para aqueles homens que superaram, como nós ministramos domingo, Pai. Olhar para a história da rainha Esther, uma menina que foi criada como órfã pelo primo e, ó Deus, teve uma ascensão preciosa na vida, se tornando rainha de um grande reino, Pai. Meu Deus, uma história de superação. Rompeu com as suas dores, os seus traumas, as suas feridas, ó Deus, e superou, Pai, tudo isso, mas com a sua ajuda. Porque o óleo que ela usava, que era a mirra, Pai, é o símbolo do Espírito Santo na nossa vida. Era o óleo de mirra que estava de uma forma profética no nascimento de Jesus, junto com os magos e os outros presentes, dizendo e anunciando que aquele menino chamado Jesus, que estava nascendo, que havia nascido, seria cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi cheio do Espírito Santo de Deus no seu ministério. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor fez grandes obras através dele. Por isso, meu Pai, queremos olhar para esses homens da Bíblia e aprender, meu Deus Todo-Poderoso, como esperar o milagre, como esperar, meu Deus, as coisas acontecerem para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, queremos apresentar essa casa, essa família e pedir que, ó Pai, o Senhor venha manifestar a cura, o milagre, venha manifestar, meu Deus Todo-Poderoso, a Tua bênção na vida do Teu Filho, para a glória do Teu nome. Manifeste o Teu poder, meu Pai, sobre essa casa, de uma forma maravilhosa. Nós oramos, nós pedimos e nós Te agradecemos, para louvor e glória do Teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus Todo-Poderoso, oh glória, uma bagunça hoje, amém, amém, uma bagunça hoje, amém, amém. Amado de Deus, quase tampei um negócio aqui no chão aqui. Amado de Deus, desculpe, faça uma ideia como que ficou esse vídeo aí agora, Jesus amado. Bom, Deus abençoe, uma boa tarde, Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, seja uma tarde maravilhosa na presença do nosso Deus, uma tarde cheia da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, quinta-feira, meio-dia, vai ser muito legal o que a gente vai ministrar, tá bom? Esperamos que o Espírito Santo nos ajude para isso, né? Contamos sempre com a ajuda do Espírito Santo. Um grande abraço, viu? Deus abençoe, até quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe.